amadas, eu sou a Diaconisa Eduarda, faço parte do MASB sede aqui na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, e hoje estou aqui para compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 40, a partir do versículo 12, amém? Hoje nós vamos tratar sobre a culpa que muitas vezes nos afasta dos caminhos do Senhor, a culpa que muitas vezes nos leva verdadeiramente à frustração. Então vamos para o livro de Salmos. No versículo 12 a palavra fala assim: pois incontáveis males me cercaram, minhas muitas culpas se apoderaram do meu ser e me turvaram completamente a visão. Desgraças mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e por isso o meu coração perdeu o ânimo. Amém? Então a gente pode ver muito claramente aqui o que o Senhor nos fala na sua palavra sobre a culpa, sobre o poder que a culpa tem nas nossas vidas, o que ela é capaz de fazer conosco. Como nós lemos aqui, a palavra fala assim: e me turvaram completamente a visão. Então, quando nós temos a culpa sobre nós, a gente pode observar a partir da palavra do Senhor que muitas vezes, ou todas as vezes, a nossa visão ela fica turva, ou seja, nós nos tornamos cegos espiritualmente. Amém? Então, isso é muito importante de nós analisarmos, a cegueira espiritual. Quando nós permitimos que a culpa ela recaia sobre as nossas vidas e nos torne cegos, a partir desse momento nós não conseguimos mais ver a Jesus. Porque se nós partirmos do princípio em que Jesus ele veio justamente para tirar essa culpa, o Senhor Jesus é a luz do mundo. Então, se nós temos Jesus, como nós ficaremos cegos? Mas se a culpa ela está sobre as nossas vidas, sim, nós estamos cegos espiritualmente. Porque Jesus ele veio justamente para isso, para retirar a culpa que nós carregamos. A palavra do Senhor fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que a palavra do Senhor fala. Então a culpa, ela traz muitas vezes um peso sobre nós, um peso que o Senhor Jesus ele já pagou e já levou. O Senhor Jesus já levou essa culpa que se apoderava de nós. Ele já pagou isso. Então, muitas vezes, quando nós pecamos, o que acontece? A culpa, ela recai sobre nós. Nós falhamos, nós erramos, mas quando nós verdadeiramente nos arrependemos, quando nós verdadeiramente mudamos o nosso sentido de caminhada, nós nos convertemos verdadeiramente, então a culpa ela precisa não estar mais sobre as nossas vidas. Porque esse foi o objetivo pelo qual o Senhor Jesus veio à Terra. Nós precisamos entender o verdadeiro propósito pelo qual o Senhor veio, para realmente tirar essa culpa das nossas vidas. Amém? Então, continuando no versículo 12, a palavra fala assim: desgraças mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e por isso o meu coração perdeu o ânimo. É justamente nesse ponto que o diabo ele age nas nossas vidas. Quando nós nos desanimamos, nos frustramos, quando nós permitimos que a culpa ela recaia sobre nós desanimamos. Por quê? Muitas vezes nós pensamos que para nós não há mais possibilidade, não há mais saída. Mas quando nós nos deparamos com o Evangelho, nós entendemos que esse Evangelho ele é reconciliador, ele não é acusador. São palavras muito diferentes. O Senhor Jesus, o Evangelho, ele veio para que nós verdadeiramente fôssemos reconciliados com Deus. Esse foi o objetivo do Senhor Jesus ter vindo a essa terra. Deus Pai manda o seu Filho para que nós possamos, através do sangue dele, estar unidos novamente com Deus Pai. Mas quando essa culpa ela se apodera de nós permitimos que essa culpa se apodere de nós, o que acontece é o desânimo. O desânimo ele vem sobre as nossas vidas. E é aí, como eu já falei, que o diabo ele age. Quando nós nos desanimamos, quando nós nos frustramos,
É dessa maneira que o diabo age nas nossas vidas. Porque aí nós desistimos. Enquanto Jesus ele veio justamente para nos reconciliar, nós pensamos que não há mais saída. Mas essa é a mentira que o diabo ele muitas vezes tem implantado sobre nós. Muitas vezes. Porque o Senhor Jesus, a partir do momento que você se arrepende verdadeiramente e pede perdão, aquele pecado seu é lançado fora. É lançado no mar do esquecimento, assim diz a palavra. Então você pode compreender aqui na palavra que você precisa ter fé. Porque se nós pecamos e o Senhor Jesus, Ele verdadeiramente, Ele nos perdoa. Mas nós também precisamos compreender e aceitar esse perdão. Sabe, amadas? Muitas vezes nós pedimos perdão, nós nos arrependemos, mas nós não cremos no nosso coração que o Senhor Jesus, Ele pode perdoar aquele pecado, ou Ele perdoou aquele pecado. Então a culpa entra. Nós precisamos entender esses pontos para que a nossa fé ela venha a ser efetiva. Quando a palavra fala assim, quem crer e for batizado será salvo, nós podemos pensar, nossa, mas é só isso, crer e for batizado. Mas será que nós entendemos verdadeiramente o sentido da palavra crer? Acreditar sem ver é muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós entendemos. Quando o Senhor Jesus ele nos perdoa, nós temos que crer que o perdão que Ele liberou para as nossas vidas, Ele foi efetivo, Ele perdoou os nossos pecados e por isso nós nos reconciliamos com Deus. Amém? Vamos para 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então aqui fica muito claro o que o Senhor fala no versículo 26, por isso não desanimamos. Porque aquelas tribulações, ou melhor, essas tribulações, as tribulações, as dificuldades diárias que nós enfrentamos, elas não podem ser comparadas com a glória que virá quando nós adentrarmos no céu. Essas coisas da terra, elas passam, elas têm um prazo de validade, mas a eternidade não. A própria palavra fala eterno. É eterno, não tem fim. Então, no versículo 18 fala assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Aí entra a fé. Nesse ponto entra a fé. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, as coisas que nós passamos aqui, as dificuldades, um dia elas vão acabar. As nossas tribulações, as nossas dificuldades, elas vão acabar. Mas nós precisamos estar atentas para as coisas que são eternas, para as coisas que nós não podemos ainda contemplar com os nossos olhos, para aquilo que ainda nós não podemos ver. Vocês compreendem isso? Então, quando nós tiramos o nosso olhar, o nosso foco da terra, nós podemos compreender que Deus ele tem muito mais para as nossas vidas. O Senhor Jesus falou na palavra dele que aqui nesse mundo nós teríamos aflições, mas nós precisamos o quê? Perseverar. Porque Jesus ele venceu o mundo por nós. Então a vitória já está decretada sobre as nossas vidas. Basta nós retirarmos a culpa, crermos no poder do perdão que o Senhor Jesus ele nos oferece e olhar para as coisas que são eternas, sabe? Olhar para aquilo que nós passaremos depois daqui, porque aqui nós temos o quê? 80 anos quando muito, 90 anos quando muito, mas depois daqui, as coisas que virão após aqui. Então nós precisamos nos preocupar muito mais com uma eternidade do que um período curto de tempo que nós passamos aqui nessa terra, amém? E você pode me perguntar, mas o que define isso? As nossas atitudes. As nossas atitudes vão gerar uma eternidade longe ou uma eternidade perto de Deus. Eu creio que todas escolham pela opção de estar junto com o Senhor. Mas nós precisamos construir isso dia após dia, é um tijolinho por vez, sabe? Então, nós precisamos estar atentas a esses pontos, a fé,
a persistência, a perseverança. Não é porque nós estamos indo na igreja agora ou porque nós nos convertemos que as atribulações elas passaram. Muito pelo contrário. Todos os dias nós temos que vencer o nosso eu, as nossas dificuldades, mas nós temos em quem nos apoiar, que é o Senhor Jesus. Amém? No Salmos 40, versículo 17, Davi fala assim: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém? Davi ele encerra o capítulo 40 falando que o Senhor cuida dele. Algumas traduções falam: o Senhor pensa em mim. Nós precisamos nos apoiar nessa palavra. Ter confiança que verdadeiramente o Senhor cuida de nós e Ele cuida de nós. Só que nós precisamos deixar que os cuidados do Senhor eles recaiam sobre as nossas vidas, através da obediência. Amém? Então que se você hoje pecou, se você hoje transgrediu contra a palavra do Senhor, e nós sabemos que fazemos isso todos os dias, e se você verdadeiramente se arrepende, se você verdadeiramente se converte, o que é converter? Mudar o caminho. Eu não falo na conversão no sentido de ir para a igreja, agora eu estou indo para a igreja. Não, é uma atitude. Eu mudei a minha posição, eu mudei o meu pensamento, eu mudei a minha mente. Nós sabemos que o Espírito Santo ele muda a nossa mente, mas nesse sentido que eu quero falar com vocês. Então, quando nós aceitamos isso, quando nós mudamos, nós nos arrependemos, as nossas atitudes elas produzem frutos de arrependimento. A palavra fala: produzir, pois, frutos de arrependimento, ou seja, obras, ações. Produzam ações. Se você se estressava com pouca coisa, agora você põe isso aos pés da cruz e respira fundo. Então, é assim que o Espírito Santo ele nos muda. Se você mentia, Senhor Jesus, eu me arrependo dessa mentira. Então você, a partir de hoje, começa a falar a verdade. Mas daqui uma semana ou no outro dia, meu Deus, eu menti de novo. O Espírito Santo, ele te alertou. Nossa, é verdade, eu menti. Então, entenda, se ajoelhe, peça perdão ao Senhor novamente. Mas quando o arrependimento ele é efetivo, muitas vezes nós caímos, sim. Muitas vezes nós erramos de novo, sim. Mas nós não podemos continuar nesse erro. Continuar como esse erro fosse um pecado de estimação nosso. De maneira alguma. Mas se eu errei de novo, o Espírito Santo, ele realmente ele nos alerta. Mas nós precisamos o quê? Nos arrepender mais uma vez. Senhor Jesus, eu errei, eu menti. Então, eu preciso da tua ajuda, porque eu minto. Sejam sinceras com o Senhor. Isso é muito poderoso. Eu minto, Senhor Jesus, eu menti mais uma vez aqui. Então, me ajuda a não mentir mais. Me ajuda o Espírito Santo a mudar verdadeiramente a minha posição. E assim, o Senhor Jesus ele vai transformando você a partir do momento que você se deixa à disposição dele. Amém? Então, não permita que a culpa ela recaia sobre a sua vida. Mas da mesma forma, não fique reincidido no erro. Não fique por reiteradas vezes errando na mesma situação, porque isso não denota o seu arrependimento. Mas quando você se arrepende, permita que o perdão do Senhor ele alcance a tua vida. Amém? É com isso que eu gostaria de encerrar essa pequena mensagem, que ela possa frutificar nos corações de vocês. Amém? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao ministério, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entrem em contato conosco. Nós estaremos auxiliando vocês, ajudando vocês. Sempre os contatos eles ficam aqui embaixo. Aqui na descrição do vídeo também fica contatos para que vocês possam ligar, tirar suas dúvidas. Se vocês gostariam de fazer parte desse ministério, que vocês possam se sentir à vontade, fazer contato com os pastores, com o Bispo Maurício, amém? Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês, e eu peço que vocês continuem assistindo os vídeos desse canal. Amém? Shalom Adonai.